alunas do Colégio Anchieta provocaram um debate. Elas afirmam que querem ter o direito de usar shortinho na escola, sem que isso seja encarado como um motivo de distração para professores. As estudantes fizeram um abaixo-assinado em que pedem que, aspas, se deixe no passado a mentalidade de que cabe às mulheres a prevenção de assédios, abusos e estupros. Exigimos que, ao invés de ditar o que as meninas podem vestir, ditem o respeito. Fecha aspas. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a coordenadora de projetos da ONG Temis, Michele Savic, e com a psicóloga e professora Cristiane Bortoncello, que também é mestre em psiquiatria. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta, vocês lembram das manifestações a respeito da passagem de ônibus, em que alguns cartazes diziam não é pelos 20 centavos, A pergunta que eu faço é o seguinte, é só pelo shortinho ou tem mais coisas por trás disso? Michele. Bom, então, primeiro, boa tarde. Certamente não é só pelo shortinho. Eu acho que isso fica claro primeiro, e mais cruamente pela manifestação delas, escrita por elas, em que elas falam, conforme tu já citaste, da questão do assédio, como falam que a mulher tem que se prevenir desse assédio, da violência sexual com a roupa que ela veste. Mas não só isso, elas falam também sobre como a escola deve dar noções de política, de direitos humanos, debater assuntos atuais e também ensinar o respeito. Então, acho que simplesmente por essa manifestação a gente já pode ver que não é só sobre o shortinho. E a gente pode, então, puxar aí inúmeros outros acontecimentos que vem tendo, a gente pode falar agora ao longo desse bloco, que demonstram que essa questão de debater a violência sexual contra mulheres, o assédio, está realmente por toda a sociedade ultimamente, é um tema que está sendo debatido e que chegou às escolas, então, nessa situação, por meio da discussão do shortinho. Cristiane, por favor, tua opinião. Minha opinião. Isso. É um tema polêmico, mas eu não acho que é um tema só atual, Na época que eu era criança, era obrigatório o uso do uniforme. É claro que a gente sabe que os adolescentes eles têm uma necessidade, até por uma questão hormonal, de se sentirem mais bonitos, mais aceitos. Eu acho que por trás do shortinho tem toda uma questão de mudança cultural das mulheres no mercado de trabalho, do lugar que as mulheres querem se enxergar, se identificar. E que se incomodam um pouco com algumas interpretações que se dá para a questão do shortinho em si. Sim. Bom, vamos falar sobre regras, algumas coisas a gente vai lendo, a gente não consegue ler todos os posts, porque foram inúmeras manifestações contra e a favor da manifestação das meninas, mas algumas pinceladas que a gente pode pensar em alguns assuntos, tá? O primeiro, por exemplo, questão de as regras, questão sobre regras. Numa delas, num dos comentários, dizia o seguinte, é uma instituição particular e ela tem o direito de determinar qual as regras, enfim, as normas que devem ser cumpridas dentro da instituição. Quem não gostar, mude de colégio. Se fosse uma escola pública, a discussão ia ser outra, enfim. Existem regras, a gente pode hoje entender isso, espaço público, privado, ou mesmo no espaço privado, cada um tem o direito de se expressar ou se manifestar, porque a moda comunica, manifesta, Com certeza. Michele. Então, eu acho que regras existem, mas a gente tem que pensar, primeiramente, por que elas existem. Muitas vezes a gente reproduz regras, como, por exemplo, questão de vestimenta, o que é adequado, como é que uma mulher vestida se dá o respeito ou não se dá o respeito, e a gente não pensa o que tem por trás dessas regras. Então, acho que essa é a primeira questão. Não se pode dizer que simplesmente, é regra, então não se pode discutir. Não, acho que é fundamental debater o que existe por trás de uma regra. A segunda questão é que eu acho que não se escolhe simplesmente, se escolhe um colégio, uma instituição, não só de ensino, mas outras instituições que se frequenta, por inúmeros fatores. Ninguém escolhe o colégio porque tem ou não tem uniforme, é por uma proposta pedagógica, que inclusive estão querendo debater. Mas eu acho que é fundamental isso, num colégio que se propõe a formar cidadãos que se possa estar aberto a debater as regras e a debater o porquê dessas regras. Sim. Cristiane?
Bom, para mim as regras são fundamentais até para as questões emocionais do ser humano, né? Quando a gente convive em sociedade, a sociedade tem regras. Depende muito da cultura de cada local, de cada país, as pessoas vão se adaptar à regra daquele local. Pensando especificamente no termo regras, se eu estou dentro de uma família, dentro dessa família tem regras. Se eu vou para uma escola, essa escola tem regras. Se eu vou para a sociedade tem regras. Então, pensar na questão de usar, no caso, o shortinho ou não, teria que ver o que está por trás dessa escolha. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que são adolescentes e eu busquei características dentro de uma escola. Quando eu chego na escola para matricular o meu filho a primeira vez, eu assino um termo, um contrato, onde eu digo ali que eu concordo com as regras da escola. Então, para mim, vai além, né? Eu não sou contrária à questão de usar shortinho, acho que as meninas têm que usar, eu acho que faz parte da faixa etária delas, elas querem se sentir bonitas, mas dentro da escola, se essa escola em si tem regras, as regras têm que ser cumpridas. Pode ser que numa outra escola não tenham essas regras e não haja a necessidade, mas quando a gente entra numa instituição, a gente tem que saber que a gente tem que dar conta daquilo. Senão eu poderia, por exemplo, estar aqui hoje pelada, né? Sentir que eu tivesse vontade de andar pelada e vir simplesmente. Mas não, a gente está dentro de um contexto, de uma sociedade, a gente precisa ter uma etiqueta, né, educacional e se portar de uma forma mais adequada. Agora, a gente deve separar, então, o que é regra de uma convenção social ou de uma convenção cultural, por exemplo, né? Ambiente de trabalho, coisas do tipo. Essas regras, por exemplo, vocês acreditam que a regra do colégio, especificamente Anchieta, está tratando de uma questão cultural? Ou é uma, por exemplo, a gente lembra que é uma instituição católica, né? Isso tem uma relação cultural ou está por trás, como a Michelle nos ressaltou aqui, algumas ideias que estão perpetuadas na sociedade hoje, como, por exemplo, a mulher que se expõe muito está provocando. Gente, não sou eu que estou dizendo isso. Algumas pessoas pensam assim. Se tu me der licença, favor, até Michelle, a esse respeito, tá? Eu até trouxe aqui alguns dados de pesquisas anteriores, tá? Então, a gente teve, por exemplo, em 2014, uma pesquisa do IPEA sobre a tolerância social à violência contra as mulheres, tá? E que, bom, um dado um pouco menor, que eles perguntavam se mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E o percentual de concordância, mesmo que parcial, 26%. Mas tinha uma segunda pergunta que era, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. E 58% das pessoas que responderam concordaram com essa afirmativa, ainda que parcialmente. Sim. Então, a gente consegue ver que existe realmente esse imaginário, né, de que uma mulher tem que ser recatada. Tanto que, bom, se a gente vai ver esse debate que está sobre o shortinho, existem inúmeras manifestações sobre como, não, só quer se mostrar, só quer aparecer. Então, acho que tudo isso faz parte do que, na verdade, está se debatendo. Acho que talvez o menos importante seja o shortinho em si. Mas todo o debate que isso está gerando e que está nos possibilitando, por exemplo, ter aqui agora essa questão sobre, afinal, o homem tem que respeitar a mulher, independente do que ela está vestindo. Eu coloquei a questão, por exemplo, da religião, porque eu posso tomar como exemplo algo que eu já vi, já presenciei. Por exemplo, em Israel, em alguns pontos sagrados da religião cristã, que são administrados que são divididos, né, a administração entre a religião ortodoxa, cristã ortodoxa e a religião católica apostólica romana, de que há alguns sinais, alguns avisos que dizem, olha, é proibido entrar com camiseta de física, e aí não está fazendo referência especificamente à mulher, mas o homem também pode entrar, né, com uma roupa mais confortável, e aí sim, short e mini saia. Se pede, há um pedido para que não entre em alguns lugares. Aí a gente consegue ver uma questão cultural, religiosa, uma determinação a partir disso, o sinal de respeito, né? E, no caso do shortinho, tem essa questão, né, voltada às mulheres. Como é que você serve de desculpa em determinado, porque em determinada questão ou determinado questionamento pode-se usar as duas respostas, né? Acho que é uma grande confusão, né, que se faz. Não é o fato das meninas estarem de shortinho que daria o direito dos meninos passarem a mão ou dizerem coisas desagradáveis.
Mas a gente também tem que pensar nas questões culturais, né? Pensando que a escola pode ser uma escola mais católica, é possível que a escola tenha algumas regras internalizadas até em função da religiosidade. E aí mudaria, a pergunta que eu faço para vocês, mudaria o ponto de vista nessa questão, sobre esse problema, se a escola, por exemplo, dissesse, não tem nada a ver com a questão de provocação, né, da exposição do corpo das meninas, e sim uma questão religiosa de respeito à instituição. Mudaria? Talvez não mudasse, né? Mas talvez a escola, e pelo que eu vejo, que eu estou vendo da mídia, do que está passando, está tentando sentar com os pais, com a sociedade, com os alunos, enfim, para poder definir melhor, porque esses adolescentes estão querendo ser escutados, né, em primeiro lugar, e eles estão numa faixa etária que eles querem ser ouvidos, que eles vão tentar fazer valer, então tentar se chegar no meio termo, quem sabe estipular um dia por mês, não sei, né? No caso do Anchieta em si, pelo que eu observei, eles são bem explícitos com relação à questão do uso do uniforme, né? Que é uma camisa de manga, pode-se usar bermuda, mas tem que ser no joelho. Então, a questão do shortinho, por que o comprimento tem que ser mais curto, né? Por um lado, eu compreendo o desejo das meninas de querer, tão bonitas, tão com corpão, elas querem mostrar, né? Mas, por outro, também, a gente está na escola para quê? Qual é o objetivo de estar na escola? Né? Então, daqui a pouco se atrapalha um pouco isso, né? Eu vou para a escola para estudar, para aprender. Então, não interessa muito bem qual é a roupa que eu vou estar, né? Mas se tem uma instituição e tem regras, a gente também tem que procurar respeitar. Bom, antes de passar para a Michelle, eu quero deixar claro para o Colégio Anchieta e os responsáveis que o espaço está aberto para a resposta ou até mesmo para se levantar uma outra questão que aqui não foi dita, né? Michelle, isso mascara, se a resposta for essa, no sentido de respeito à religião, os preceitos católicos, isso mudaria, por exemplo, a opinião? Acho que não se pode responder, enfim, pelo colégio qual seria a justificativa, mas acho que o que a gente sabe é que existe um pensamento na sociedade que não coloca isso como razão. Eu acho que a gente vê isso nas discussões. A gente pode chamar de machismo? Sim, com certeza, com certeza. Sim. Então, a gente pode ver nas discussões que o que estão se trazendo são outros fatores. E quando tu colocaste sobre a função do colégio, eu acredito que a função do colégio também é a socialização, também é o desenvolvimento de seres, das potencialidades de cada um. E eu acho que isso envolve também esses adolescentes, enfim, descobrindo sua identidade. E, bom, então a gente fala, mas os meninos não poderiam ir de shorts curtos, mas eles costumam usar, mas é um uniforme das meninas, é um uniforme padrão usar shorts curtos. Elas usam isso em inúmeros ambientes. E existem justificativas, e se ouviu, né, que uma das justificativas dadas que não poderia realmente para o shortinho era que estaria distraindo colegas, professores, que estaria atrapalhando a aula. Então, a gente não pode esquecer... Bom, aí já deixa bem claro que não é uma questão religiosa e sim comportamental mesmo. E essa é uma fala comum nas instituições, né? De que vai atrapalhar, de que vai tirar a atenção. E como os hormônios estão fervilhando nessa faixa etária, né? É natural. Mas as meninas também, né? Pensando nessa questão da distração, as meninas também. Os meninos estão botando corpões e as meninas também podem se distrair, né? Com a questão do desenvolvimento dos meninos. Então, pensar na questão do short ser só isso, né? Às vezes é um atrapalhamento que a sociedade faz, colocando quase em xeque, né? Então, se eu tô com uma roupa bem curtinha, eu mereço, né? Que é o que tu traz a pesquisa. Eu mereço ser agredida, eu mereço ser abusada, né? Que é uma distorção bem grave. Ninguém tem dúvida de que realmente são adolescentes, né? Mas a questão é essa, eles têm que ser, nossas crianças têm que ser ensinadas, nossos jovens têm que ser ensinados a respeitar. E as meninas não têm nenhuma dúvida disso, nenhuma menina acha que pode atacar, que pode passar a mão ou que por estar com uma roupa diferente o menino ele está pedindo alguma coisa. Mas infelizmente quantas mulheres, então existe esse machismo, essa mentalidade, né, de que os meninos não vão se controlar, de que eles não podem lidar com isso. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que trabalhar e mudar. Uma outra questão que surgiu, e até a gente tem que ser honesto e dar a fonte, né? Não é aqui da casa, mas sim do Grupo RBS, Manuel Soares, o jornalista, publicou no Diário Gaúcho, né, um rápido comentário a respeito da questão, dizendo que a polêmica do shortinho estava tomando as atenções da mídia em geral e da sociedade, e outros problemas como a violência no Estado,
né, a violência nas comunidades, que crianças também participam, né, infelizmente estão envolvidas no sentido, não no crime especificamente, mas vivem aquele ambiente onde a criminalidade tomou conta em algumas partes de Porto Alegre, especialmente na periferia. Dizendo que a sociedade não presta atenção para esse tipo de problema que também envolvem crianças, também atinge, né, a formação dessas crianças, né, a produção delas como ser humano. E aí, o que vocês acham? Está se dando atenção mais para o Colégio Anchieta, porque é um colégio de elite, está mais no holofote da sociedade, da cultura, da mídia, do consumo, a gente está falando de moda também, e a periferia fica esquecida. O que vocês acham? Eu acho que pode ter um interesse talvez maior da mídia, por ser um colégio conhecido, um colégio de elite, mas não nos agrada. Enquanto Temis, eu falo também essa discussão de... O que é mais importante? Debates são mais... Sim. Um ponto é mais importante do que outro. E se a gente for falar, então, de violência, e certamente preocupa a todos nós, né? Mas também trazendo alguns dados, dados de 2014, que por dia foram atendidas ocorrências médicas 270 mulheres por violência doméstica. Por dia? Por dia, no Brasil, tá? E isso, com certeza, é um número subnotificado, porque a gente não tem nenhuma dúvida que para chegar para um atendimento médico é muito grave. Muitos outros casos ficam escondidos. Das adolescentes, do atendimento de adolescentes mulheres no SUS por violência, 25% foi violência sexual em 2014. Então, são dados extremamente graves. E se a gente for pensar, então, falando em questão de periferia, essas mulheres da periferia, mulheres normalmente negras, sofrem muito mais ainda com a violência, né? Então, por mais que pareça um debate sobre só o shortinho, a gente também está falando sobre violência simbólica. Sim. É um pedaço, é somente o pano de fundo de um contexto muito maior que envolve, sim, um sério problema de violência contra as mulheres no nosso país. Então, Cristiane, não dá para... Porque ele chega a citar o seguinte, é possível ter as duas bandeiras em mãos, o que ele reclama é do espaço que foi dado, especificamente, agora falando aqui do que eu faço, da mídia, né? Na verdade, assim, muito mais mulheres são abusadas do que homens, né? E o abuso, ele começa geralmente dentro da própria casa. Então, tem que se falar mais sobre violência, mas eu acho que tem espaço para tudo, né? Tu tem um programa diário, né? Então tem espaço para falar aqui, tem espaço para falar na rádio, tem espaço para falar em vários lugares. Para isso existem as ONGs, né? Geralmente que vão tentar manter esse conteúdo quente. Mas as coisas são assim. Surgiu esse assunto do shortinho que vai gerar vários acessos, né? Vão gerar entrevistas. Depois isso vai esfriar um pouco. Daí entra uma outra questão, né? Tá se falando muito em dengue, zika vírus, né? Ultimamente. Depois se fala sobre a política, sobre o governo. Então eu acho que pensando no espaço da mídia, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Para poder divulgar tudo isso aí. Bom, estamos aqui fazendo o nosso papel, acho que todos, né? Como educadores, né? Responsável pelo terceiro setor também, que é muito importante hoje para dar voz a todos, né? Em um canal independente, às vezes longe do Estado e os seus interesses, e da mídia também. E aqui a mídia está dando espaço através do Conexão RS para esse debate. Quero agradecer a disponibilidade das duas. Muito obrigado, sejam bem-vindas e que a gente possa discutir esses e outros problemas para que possamos achar uma solução que fique bom para todos. Obrigada, bom? muito obrigada. Sejam bem-vindas.